esse tempo de oração, trazendo um pouco do contexto, né, do que me levou a voltar com esse tempo, né, que era um tempo que a Dani está de prova aí, que a gente tinha lá atrás, mas nesse tempo que Deus me trouxe foi muito o processo que muitos empreendedores, empresários e profissionais estão vivendo, que é um processo de forja, né? Não sei, Dani, se você já assistiu aquele filme A Forja, não sei se vocês já assistiram, Sim, já assisti, muito bom. muito bom, né? E eu assisti esse filme, e esse filme mexeu muito comigo, porque o quanto nós precisamos de pessoas para caminhar ao nosso lado enquanto nós estamos sendo forjados, né? Porque ser forjado é um baita de um desafio, né, gente? Ser forjado não é fácil, não. O nome forja é muito bonito, mas você passar pela forja é desafiador. Mas a gente não precisa passar por isso sozinho. E eu tenho percebido que muitos de nós temos passado por essa forja, né? Eu, inclusive, estou passando por uma forja. Eu digo que é uma das forjas mais forjas que eu vivi, que na verdade é um deserto, um dos desertos mais desérticos, né? Se é que dá para ser redundante assim. Mas é um lugar onde Deus tem me levado para um lugar de profundidade, de cura, de processos muito profundos nele. E uma coisa que a Bíblia nos ensina é que quem nos leva ao deserto é o Senhor, né? Quem leva a gente para o deserto é Deus, não é o diabo que nos leva para o deserto. Lá em Oséias, a gente vai falar sobre essa passagem, falar isso, e Jesus também, lá em Mateus 4, fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser bem tentado pelo diabo. Então, quando a gente começa a perceber que não é Satanás que nos leva ao deserto, mas é Deus que nos leva ao deserto, isso muda a nossa perspectiva e faz com que a gente aprenda que, como estava no louvor um pouquinho antes aqui, que a fidelidade dele não acabou porque a gente está no deserto, mas ele está trabalhando no nosso coração, ele está forjando o nosso caráter, ele está trabalhando nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então, o propósito desse grupo de oração é esse, né? É a gente entender que se estamos todos no deserto, ou se não estamos no deserto, né, tudo bem, porque o deserto, são momentos da vida pelo qual o Senhor nos leva, ele nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. E quando ele nos leva ao deserto, ele ministra e ele tira da gente tudo aquilo que aparentemente a gente não viveria sem. Ele vai nos limpando e vai nos mostrando que, literalmente, a fidelidade dele não acabou. Que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos e que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E a passagem que eu quero trazer aqui hoje, só para a gente refletir antes da gente orar, é Oséias 2,14, que diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E eu quero compartilhar com vocês até um estudo que eu fiz, baseado nessa passagem que estava sendo muito ministrada enquanto eu estava meditando nisso aqui, que é uma imersão que a gente vai fazer ao coração de Deus. Porque se nós não conhecemos o caráter e o coração de Deus, o deserto se torna um lugar de cativeiro, o deserto se torna no cemitério. E isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi para o deserto, uma jornada que deveria ter sido de 11 dias se tornou uma jornada de 40 anos, de todos aqueles milhões de pessoas. Apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles não conheciam o caráter e o coração de Deus, por mais que Deus desse sinais, por mais que Deus mostrasse para eles a sua bondade, a sua fidelidade, ainda assim esse povo se manteve com o coração endurecido, ainda assim esse povo se manteve com o coração incrédulo, ainda assim esse povo se manteve com seus ouvidos tapados. Então, quando a gente começa a olhar para o caráter de Deus, a gente não
a gente não vê o deserto como um fim, mas a gente vê o deserto como um meio no qual Deus está trabalhando no nosso coração. E se a gente está sendo nesse processo trabalhado e passando pelo deserto mais deserto que nós passamos, né? E ainda assim o pão não tem nos faltado, nós podemos celebrar a fidelidade do Senhor. E eu falo isso por fé, gente. Eu falo isso porque eu estou passando pelo deserto mais deserto que eu já passei em toda a minha vida. Né? Eu tenho passado, tem sido um tempo no qual Deus tem me levado a confrontar os meus piores temores, sabe? Tem sido um tempo no qual Deus tem me levado a confrontar coisas que eu não gostaria de confrontar, a lidar com coisas que eu não gostaria de lidar. Deus tem nos levado para esse lugar, né? Esse deserto. Mas mesmo no deserto, como a gente leu aqui, ele faz um vale de esperança, né? Uma porta por porta de esperança. E eu fiquei muito impactada na hora que eu li isso, porque o Senhor falou para mim, há uns tempos atrás, num momento de oração, ele falou, está na hora de abrir a porta da esperança, né? E aí eu lembrei só do programa do Silvio Santos, né? Vamos abrir as portas da esperança. Quem é dessa época vai entender, vai pegar a referência, né? E aí a gente sempre ficava na expectativa, será que vai ganhar? Será que a pessoa vai ganhar? Será que a pessoa não vai ganhar? Quem nunca, né? E eu, pelo menos, ficava sempre na expectativa, né? E aí, quando eu vi que estava na Bíblia isso, né? Que ele vai, o Vale de Acor é por porta de esperança. E a gente vai entender um pouco desse contexto antes da gente orar aqui, tá? Oi, Vivi veio do treino, já direto. Eita, glória, aleluia. Isso é uma pessoa de oração, suada aí, grudando. É desse jeito mesmo, Senhor. O importante é treinar. É sobre isso. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver se vai pôr aqui a som. Tá. Então, trazendo um contexto, né, histórico dessa passagem, né? O povo naquela época, ali do Reino do Norte, no século 8 a.C., eles tinham uma prosperidade econômica, eles estavam numa zona de conforto material e tinham uma falsa sensação de segurança. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam vivendo uma era de decadência espiritual, porque eles tinham abandonado a aliança com Deus em favor de uma mistura letal de práticas pagãs e adoração a Baal. E aí que entra Deus pedindo para um profeta, para um sacerdote se casar com uma prostituta. Imagina, né? E, biblicamente, quando a gente olha ali no livro, se eu não me engano, em Levítico, fala que o sacerdote tinha que casar com uma mulher virgem. Imagina Deus pedindo, casa com essa prostituta. Imagina a quebra de paradigma, o próprio Oséias olhando isso, e Deus queria mostrar através dessa alegoria o amor dele pelo povo de Israel. Isso é muito forte, né? E aí, Oséias, ele representava o marido fiel que ama incondicionalmente, isso olhando no plano micro. Agora, no macro, Deus, Yahvé, o Deus de aliança, guardião do seu povo. E Gomer representa a esposa infiel que abandona seu lar em busca de amantes. E aqui no macro é Israel, a nação que se prostitui com a idolatria. Né? Então, aquilo, a dor do profeta foi o exemplo, né, o megafone que Deus escolheu para mostrar a dor do seu coração. E eu lembro que quando eu era mais nova, há muitos anos atrás, a gente decidiu fazer uma peça encenando, né, essa questão de Oséias e Gomer, né? Só que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, mas a gente às vezes eu não entendia a profundidade do que era isso. Né? A gente às vezes olha como uma história muito bonita, uma história de fidelidade do amor de Deus, mas a gente não para pensar, né? Imagina o quanto Deus resgatou o povo, gente, levou o povo pelo deserto, tirou o povo do Egito, com as 10 pragas, deu maná, deu as cordonizes, fez tudo aquilo e o povo com o coração endurecido, né? E com a nossa realidade, se a gente for olhar hoje, o mundo não está muito diferente disso, né? Deus faz os seus sinais, faz as suas maravilhas, traz os seus livramentos, né? E ainda assim as pessoas se prostituem com idolatria. E idolatria não necessariamente um culto de imagens, né? Mas o amor ao dinheiro. Hoje é uma das coisas mais pesadas que tem a questão do amor ao dinheiro, o status, o ego, o orgulho, né? Então, a pessoa, ela se torna até uma amante de si mesmo, como a própria palavra diz, né? E Deus vai mostrando o seu amor.
mas ao mesmo tempo mostrando a dor do coração dele, porque há pessoas abrindo mão da glória dele por tantas e tantas e tantas coisas. E aí é nesse momento que Deus leva o povo ao deserto, né? É nesse momento que Deus ele começa a trazer essa alegoria e a mostrar a partir de Oséias e Gomer o amor dele, né? Os filhos e tudo mais. E quando a gente pega essa passagem que fala aqui de Oséias 2,14, fala, portanto, eis que eu atrairei, né? Deus está falando que ao invés de trazer um peso, ele trazer uma destruição, ele trouxe graça e restauração. Ele queria falar ao coração do povo, mesmo diante de todo o pecado, mesmo diante de todas as culpas, mesmo diante de todos os erros, né? E às vezes a gente pensa, né? E eu por muito tempo pensei que, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa, eu não peco, eu tenho tanta gente que peca mais do que eu não preciso tanto do sacrifício de Jesus assim, né? Às vezes a gente cai nessa lorota, né? Sabe de nada, inocente, né? A gente não sabe o quanto o sacrifício de Jesus era para nós também, né? Então, quando a gente começa a ter consciência do quanto nós somos perdoados pelo Senhor, isso vai mudando o nosso coração. Então, quando Deus fala, eu a atrairei ao deserto, quando ele fala, né, e ali falarei ao coração, e aqui é a palavra, essa atrairei é a palavra patá, que significa seduzir, atrair. Então, o significado é persuadir, conquistar o coração, encantar ou convencer. Imagina, né? Com tudo aquilo, Deus estava ali seduzindo, atraindo o seu povo ao deserto, né? Persuadindo, conquistar o coração, convencendo, vem comigo ao deserto. E olha que coisa louca, né? Deus, ele não força Israel a voltar por causa do terror, né? Por causa da coerção, de assim, olha, agora você vai voltar, vocês vão ver, eu vou pesar minha mão, como muitas vezes é pregado aí fora, né? E Deus pesa a mão, Deus vai pesar a mão, e olha, e Deus é justo, e que aqueles que têm fome e sede de justiça, aquela coisa toda. Mas o amor de Deus é algo que nos constrange. E é um amor que a gente fala, é só no Novo Testamento. Mas quando você olha no próprio Velho Testamento, né, o amor de Deus pela nação, a misericórdia do Senhor por Nínive, né, que o Jonas foi lá falou assim, vocês vão morrer, Deus vai matar vocês, e aí o povo se arrepende, até os animais jejuam e Deus volta atrás, e o Jonas fica muito bravo, porque o coração de Deus sempre foi compassivo, sempre foi um coração misericordioso. Então, Deus, ele elaborou um plano para reconquistar o coração da sua noiva com amor e graça. Porque até a gente estava aqui em casa, tem um ditado, não sei se aí nos outros lugares, né, de vocês falam assim, mas que ninguém atrai a abelha com fel, e sim com mel, né? Então não adianta eu pegar lá, vou jogar um baigão para atrair a abelha. Não, não vai atrair, você tem que atrair ela com mel, né? E é isso que o Senhor faz conosco, ele atrai o nosso coração com amor e com graça. E quando a gente vê sobre a questão do deserto, o deserto é um lugar de dependência, né? É o lugar onde eles receberam o maná e foram formados como povo da aliança. E o deserto no hebraico não é um lugar de aniquilação, mas é um lugar de isolamento, onde Deus remove as distrações para que a sua voz seja ouvida. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu começo a fazer algumas coisas, eu começo a me movimentar, as coisas estão dando errado, eu falei, Deus, eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. E às vezes a gente se distrai, é normal, tá? Ainda mais no mundo que a gente vive aí, cheio de tanta informação. Eu fiz uma aula no sábado e o professor estava falando que hoje, que na década de 70, o nível de informação que as pessoas tinham em 2 anos é o equivalente ao que a gente tem hoje em 7 dias. Tem noção do que é isso? Se eles levavam 2 anos para adquirir toda aquela informação, hoje a gente adquire em 7 dias. Não é à toa que o cérebro do povo está bugando, né? Porque é muita coisa acontecendo, né? Mas o Senhor está removendo as distrações. Então, que a gente comece a olhar para os nãos de Deus como uma remoção das distrações. Não é fácil, gente, porque tem muita coisa que a gente fala, Deus, eu queria tanto, Deus, mas eu queria tanto, 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 tanto.
Mas Deus sempre tem o melhor, né? Sempre tem o melhor, mesmo quando a gente não entende. E Davar é uma palavra, Davar é a palavra criativa de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus não é apenas uma palavra que sai aleatoriamente, toda palavra ela cria uma realidade. Então, a gente tem que ter isso em uma consciência de que as nossas palavras, elas criam a nossa realidade. Elas têm um poder, né? Por isso que a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? E quando a gente fala do Vale de Acor, só voltando um pouquinho na história, foi no Vale de Acor que Josué denunciou ali Acã, Deus denunciou Acã, porque ele tomou objetos proibidos e causou a trágica derrota militar de Israel, lá na cidade de Ai, que morreram aqueles 300 homens. E o julgamento aconteceu nesse vale, né? E essa palavra, a raiz da palavra hebraica dessa palavra significa perturbar, trazer calamidade ou causar aflição. E o símbolo é que o Vale de Acor é cravado na memória de Israel como monumento nacional definitivo de culpa, fracasso e disciplina. Então, quando a gente lembra desse Vale de Acor, o Vale de Acor é ali que ele é mencionado, tá? Mas Deus fala que ele vai transformar esse vale de calamidade, de destruição, na porta da esperança, que é Petac, né? Petac é porta, é uma abertura, é uma entrada, é um novo acesso onde antes havia um beco sem saída. E esperança é a palavra tikvá, que significa esperar com confiança e permanecer firmemente ligado. Então, no hebraico, o tikvá também significa corda ou fio, como o cordão lá de Raabe. Então, a esperança bíblica ela não é um desejo incerto, mas é um fio robusto do qual a alma se agarra em meio ao vale. Então, o vale do Jacor é o passado, que representava a vergonha, o juízo, o fracasso e a morte. Mas Petac Tikvá, a porta da esperança, é o recomeço, é uma intimidade e vida. Então, Deus, ele traz graça para a gente, não apenas fazendo o que a gente se esqueça e nunca mais se lembre, né, das coisas que foi. Mas ele pega esse cenário do maior fracasso e muda ele para um portal de entrada para o recomeço. Então, hoje, os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas dificuldades, né, as nossas batalhas, elas vão se transformar em esperança. E ele diz, né, ali ela responderá como nos dias da sua mocidade. E a imagem de uma noiva que volta a responder ao amor do seu noivo. É um apontamento direto para o período do Êxodo, quando o povo de Israel ele volta para um amor puro antes da idolatria na Terra Prometida. Então, quando a gente vê esse padrão, né, da redenção, é que o deserto ele antecede a promessa. A disciplina, ela antecede a restauração. O arrependimento antecede a intimidade. E o lugar da derrota gera esperança. Então, quando a gente começa a olhar para essa trajetória de Êxodo, no Êxodo eles foram formados como povo, em Oséias, a nós como noiva fomos restaurados, em Isaías e Jeremias ele fala, consolai o meu povo, e em Jesus Cristo nós temos esse cumprimento pleno, onde ele se retirava para os lugares desertos, e ele tinha uma inauguração de nova aliança. Então, a graça de Deus, ela não ignora a gravidade do pecado, mas se recusa que a gravidade do pecado tenha a última palavra, né? Que a gravidade da nossa situação, às vezes o desafio que nós estamos passando, como eu falei, o deserto, muito deserto que a gente está passando, não é o fim da linha, mas é um processo divino de remoção de distrações. Porque Deus é capaz de transformar o local exato da nossa maior queda no ponto de partida para uma nova história de aliança e de fidelidade. E eu sei que se eu perguntar aqui, se eu abrisse para perguntar, cada um ia falar de um deserto, né? Do deserto que está enfrentando. Mas eu sei que Deus está trabalhando nos nossos corações, eu sei que Deus está fazendo algo novo, e é por isso que a gente está aqui, para a gente orar uns pelos outros, né? Para declararmos o reino de Deus sobre nós, para que a gente possa receber a revelação do amor, da graça, da bondade, da fidelidade dele em cada detalhe. Amém? Então, eu quero abrir aqui
para os pedidos de oração, né? Para o pedido que você sentir de compartilhar aqui, seja, embora a gente trouxe da questão profissional, mas se você quiser trazer algo também da vida pessoal, todos é uma vida, né? Não é só vida pessoal profissional, é vida. Então, vou abrir aí para vocês uma de cada vez, por favor. Compartilhe aí. Qual é o seu pedido de oração, por favor? É. Ninguém começar, eu começo, mas comecem, gente. Não sejam tímidos, tá? Por favor. Vai, Vivi. Vai na ordem, vai na ordem. Vai dar ordem? Beleza, beleza. Dani, começa por você, então. Foi para a vida profissional, vida pessoal, familiar. Uhum. Pessoal e familiar. Tá. Profissional também. Beleza. Mais alguma coisa, Dani? Não. Tá bom. Vamos orar, então. Vamos orar e buscar aqui do Senhor, né, sobre a vida da Dani, se alguém sentir alguma palavra, alguém trouxer. Eu vou fazendo assim, a gente faz o pedido, aí a gente já ora e vai, porque a gente tá em pouco mesmo ainda para fazer assim, beleza? Se alguém sentir alguma palavra, se alguém sentir algum versículo, veio alguma imagem na sua cabeça, veio às vezes banana, tá? Aí você fala assim, não, mas não tem nada a ver a banana, mas às vezes a banana tem algum significado para Dani e você não sabe. Vou dar um exemplo para vocês. Comigo uma vez aconteceu. Eu estava com uma colega, a gente estava orando, e Deus falou, dá um beijo na testa dela. Eu, sim, Jesus. Aí eu falei, bom, manda quem pode. Dei um beijo na testa. A menina começou a chorar desesperadamente, com uns 15 minutos chorando. Quando ela finalmente parou de chorar, ela falou, é que Deus sabe que o sinal que a forma como eu me sinto amada é com um beijo na testa. Olha isso. Deus falando, olha, eu te amo, e deu para eu dar um beijo na testa. Eu lá ia saber disso, eu não sabia. Mas o Senhor sabia. Então, Deus é um Deus de detalhes, tá, gente? Nada é desperdiçado. Às vezes aparece a coisa mais aleatória. Veio uma coisa aleatória e fala, Senhor, mas o que, que é isso? A gente vai aprender isso aqui, tá bom? Mas o que, que isso significa, Deus? E aí vai puxando do Senhor, tá? Vai puxando no Espírito, que Deus sempre vai trazendo a revelação. E é assim que a gente se exercita, beleza? Vou orar pela Dani, então. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, te engrandecemos e te glorificamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sustentado a Dani, até aqui o Senhor tem guardado o coração, os pensamentos e os sentimentos dela. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pegou a Dani quando ela estava em cacos, Deus, e fez dela um lindo vaso. Eu vejo você, Dani, como um lindo vaso nas mãos do oleiro, em que ele te moldou e você se permitiu ser moldada. Não foi fácil, foi dolorido. Houveram muitas noites de lágrimas, lágrimas em silêncio, porque é como se você não tivesse tanta liberdade, às vezes, para chorar abertamente. Então, muitas dessas lágrimas foram em silêncios entre você e o Senhor, mas ele colheu cada uma dessas lágrimas. Ele cuidou do teu coração, ele limpou, tirou toda a dor, toda a frustração, toda a tristeza, toda a decepção, toda a amargura da sua alma. Ele vem tratando, tirando todas as pedrinhas também que ficaram no barro, sabe? Porque às vezes o barro, ele não vem só o barro, vem algumas pedrinhas. Ele tirou essas pedrinhas, porque essas pedrinhas te machucavam e te feriam. E ele está te conduzindo a um novo tempo e a uma nova história. Sim, Senhor, obrigada porque o Senhor está conduzindo a Dani a um novo tempo, a uma nova história, Senhor, a uma nova estação. Que ela venha, Senhor, ter a sabedoria e o discernimento do Senhor para se mover pela tua palavra. Que ela venha, Senhor, ter a sabedoria e o discernimento do Senhor, Pai, para se mover de acordo com o teu coração, não de acordo com aquilo que ela acha, não de acordo com aquilo que ela sente, mas de acordo com quem ela é em ti e quem ela é para ti, Pai. Dirige os passos dela, Senhor, nas áreas pessoal, profissional, familiar. Senhor, eu oro por estratégias vindas do teu trono, Pai. Traz a Dani mais credibilidade, Senhor, e mais confiança nela mesma, Pai. Tira toda desconfiança, tira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda suspeita que ela tem de si mesma, do seu potencial ou da sua capacidade, porque nós cremos, Senhor,
que a capacidade da Dani vem do Senhor, então nós declaramos sobre a Dani espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os pensamentos, guarda os sentimentos da tua filha, Senhor. Que ela seja cercada pelo teu amor, cercada pela tua graça, pela tua bondade, pela tua paz, que excede todo entendimento, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a alegria do Senhor seja a força da Dani, Pai. Que o Senhor seja o seu sustento, que o Senhor seja o seu sol e escudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Dani? Alguém sentiu alguma coisa? Dani? Pode falar, Dani, desculpa, eu estava falando assim. Eu falei amém, obrigada. Amém, de nada. Glória a Deus. Se alguém teve alguma palavra, alguma coisa, pode compartilhar, tá? Glória a Deus. Vivi, quer compartilhar os seus pedidos? Até fui anotando aqui, família, Uhum, né? Na vida profissional, pedir ao Senhor sabedoria e direcionamento. uhum, Que me lembro agora é isso. uhum. Beleza. Aí, ó. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar a vida da Vivi, Deus, a sua casa, a sua família. Nós já te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo alargar das fronteiras que o Senhor tem trago, Senhor, sobre essa família, Deus. Obrigada, Pai, porque esse é um tempo de alargar as fronteiras e firmar bem as estacas. Pai, que eles não economizem nisso, Senhor, mas para que eles possam transbordar para a direita e para a esquerda, Deus. Eu declaro, Senhor, sobreviver portas abertas, Senhor, portas, Senhor, que nenhum homem pode fechar, Senhor. E que as portas que o Senhor feche, Senhor, obrigada, porque as portas que o Senhor vai fechar, nenhum homem pode abrir, Deus. Mas o Senhor é um Deus de livramentos, o Senhor é um Deus de estratégias, o Senhor é um Deus de discernimento e de sabedoria. E nós oramos, Senhor, nessa noite, traz a Vivi uma sabedoria, Deus, sabedoria além dos seus dias, Senhor, sabedoria do alto, Senhor, essa sabedoria do alto que é primeiramente pura, pacífica, Senhor, sem parcialidade, sem hipocrisia, Deus, nós oramos, Senhor, por sabedoria, Deus, por discernimento, por entendimento, Deus, na vida dela. Essa sabedoria, nós oramos por sabedoria que é do alto, que primeiramente é pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, Deus. Nós oramos, Senhor, por essa sabedoria, Senhor, nos pensamentos, sabedoria, Senhor, nas palavras, Senhor, que ela possa profetizar sobre a sua casa, que ela possa ser profetizar a realidade que está no teu coração, Senhor, sobre a sua família. Pai, eu oro para que a Vivi tenha um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento contigo, Deus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que ela venha te conhecer de forma mais íntima e profunda. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que ela venha te conhecer, Deus, não apenas de ouvir falar, mas de andar contigo, Pai, que ela possa conhecer, Deus, a tua voz, que ela possa conhecer, discernir, Deus, o teu agir, que ela possa discernir o teu mover, Pai, e que ela possa discernir também, Pai, quando algo não é do Senhor. Eu vejo o Senhor dando para você, Vivi, discernimento de espíritos, discernimento para saber aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor, saber discernimento para saber aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é uma distração. Sim, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a Vivi discernimento, Pai, mais discernimento, Pai, mais visão, mais revelação, mais da tua graça, Senhor, mais da tua sabedoria, Deus. Venha remover, Pai, todos os véus de dúvida, Pai, porque a Vivi escuta a tua voz, mas muitas vezes ela acha que é coisa da cabeça dela, Deus, que ela não vê ou entenda a tua voz como coisa da cabeça dela, mas que ela possa ter a convicção que o Senhor está falando com ela. Traz a ela a revelação da tua palavra, traz a ela a revelação da tua presença, traz a ela, Pai, a
convicção de que o Senhor está trabalhando nela, Pai. Abençoa, Senhor, declaramos a tua bênção sobre a vida do Edson, sobre a vida da Manu, Pai, sobre essa casa, sobre esta família, Senhor, a tua proteção, que o Senhor guarde a entrada e a saída deles desde agora e para sempre, Deus, que o teu renovo venha, Senhor, sobre esta família, Deus, que a tua paz que excede todo entendimento, Pai, guarde o coração e os sentimentos dela em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, sobre ela uma temporada de novidades, Senhor, uma temporada do teu inédito, Pai, uma temporada do teu sobrenatural, Pai, e que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e os sentimentos dela em Cristo Jesus, em teu nome nós oramos, Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Jô, consegue compartilhar seus pedidos de oração? Às vezes eu não consigo falar. Coloca no chat se não conseguir falar, tá bom, Jô? Enquanto isso, eu vou... Oi, Jô, Dick. Boa noite. Boa noite, lindona. Ai, eu tô aqui extasiada, né? Porque desde quando eu vi o convite no Instagram, veio uma coisa muito forte no meu coração. Eu não sei se a revelação é para todos, não sei se é só para mim, mas foi uma chave que virou e eu achei muito pertinente falar nessa hora. Amém. A respeito de como a gente tem medo de dar certo, né? Assim, eu creio que seja uma coisa assim, uma fidelidade velada em relação à nossa família, que muitas das vezes chegou até um patamar e a gente fica ali no oculto, pensando, nossa, mas eu acho que é só isso mesmo que Deus tem para mim, eu tenho medo de dar certo, e isso não vem para fora para ser limpo, né, para ser revelado ali diante do altar do Senhor, para que isso mude. Amém. E isso ficou na minha cabeça o dia inteiro, sabe? Uau. Ficou assim o tempo inteiro e realmente eu fui rever algumas situações e algumas atitudes minhas e realmente eu tenho esse medo de dar certo, de romper mais do que os meus familiares. E isso tem me prendido há anos, né? Porque vem excelentes ideias, inspirações do Espírito Santo, mas eu não consigo colocar isso em prática. Então, eu queria que a nossa oração nessa noite fosse a respeito disso. Amém, amém. Jô, eu vou orar, mas você também vai orar, tá? Sobre isso, pedindo perdão ao Senhor, tá bom? Pode ser? Sim, tá? pode. Beleza, eu vou orar então e depois você ora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar a vida da Jô. Senhor, o Senhor traz à minha memória que esse é um medo que ela já tinha compartilhado, Pai, em algum outro momento aqui, em conversas comigo, Pai, eu não me lembro exatamente quando, mas eu sei que a gente já falou sobre isso em alguma estação. E, Senhor, nós sabemos que se o Senhor está trazendo à tona, Pai, é porque o Senhor quer romper com todo o padrão de medo. O Senhor não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de amor, de poder e uma mente sã. O Senhor não deu um espírito de temor sobre a vida da Jô, mas o Senhor deu ela um espírito de amor, de poder e uma mente sã, Deus. A Jô tem a mente de Cristo. A Jô não foi chamada para retroceder, mas para avançar. Ela não é daqueles que retrocedem, mas ela é daqueles que avançam, Senhor, rumo ao propósito e ao chamado do Senhor para a vida dela. Senhor, nós denunciamos, Senhor, todo esse espírito de medo e nós declaramos que o amor perfeito, o amor amadurecido, expulsa e lança fora todo o medo, Senhor. Jô, você não vai ser punida, Jô, você não vai ser julgada, Jô, você não vai ser criticada. Pai, eu oro em nome de Jesus que este amor perfeito expulse e lance fora o medo do coração da Jô. Lança fora, Pai, a incredulidade. Lança fora, Pai, as palavras que ela ouviu no passado, Senhor, e que mantiveram ela no lugar de cativeiro.
Lança fora, Senhor, toda a incredulidade, toda a falta de esperança, Deus. Eu oro em nome de Jesus, para que a Jô se permita abrir a porta da esperança, Deus, a porta da esperança que é o Senhor. Deus, obrigada porque o Senhor torna o Vale de Acor numa porta de esperança, e no lugar onde ela foi ferida, ela será usada, Pai, para curar. Mas o Senhor também vai ter um relacionamento de mais intimidade, de mais comunhão com ela. Senhor, em nome de Jesus, que seja quebrado, Senhor, todo o medo de romper, Deus, porque ela nasceu para romper, Senhor. Ao nascer, ela trouxe o rompimento, Deus, e que ela possa, Senhor, se permitir romper, Pai, com todas as estruturas que a impedem, Senhor, de acessar, de avançar para o teu novo. Que a Jô venha romper, Pai, com toda mentalidade de orfandade, que ela venha romper, Deus, com toda mentalidade de escassez, Senhor. O Senhor é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. O Senhor é o teu marido, Jô. Você não está só. Ele é o teu sustento, ele é a tua fortaleza, ele é a tua provisão. Ele é aquele que te guarda, ele é aquele que te protege, ele é aquele que te fortalece, ele é aquele que te cerca por trás e por diante e coloca sobre ti a mão dele. Então, Senhor, eu declaro sobre a Jô, Senhor, liberdade. Liberdade para ser, ter e fazer tudo aquilo que o Senhor já chamou para ter, ser e fazer, Pai. Que seja quebrada, Senhor, toda mentalidade órfã, Senhor. Eu digo a todo espírito de orfandade, bata em retirada em nome de Jesus. Toda mentalidade de orfandade, bata em retirada em nome de Jesus. E que a Jô venha crescer na tua graça, no teu conhecimento, na revelação do teu amor por ela, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jô, você consegue orar? Por isso que o Senhor trouxe, mas isso por nós agora também? Amém. Ai, Senhor, ainda na tua presença, glorificando o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu me apresento as minhas dificuldades diante da tua cruz, que a tua promessa, Senhor, seja perfeita, boa e agradável. Apresento as minhas irmãs, Senhor, na tua presença, Pai. Cada lacuna, Senhor, seja preenchida nesta noite com o teu amor, com a tua graça, com o teu entendimento, com a tua paz que excede tudo aquilo que possamos imaginar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir transformar, liberar, libertar, que o Senhor possa curar, Pai, todas as feridas da alma e do corpo, e que nós possamos viver, Senhor, a realidade, não só de palavras, Senhor, mas que seja decretado nesta noite, na nossa vida, Pai, o início, o meio e o fim de alguma história, Senhor. Aquilo que não tem glorificado o teu nome, aquilo, Senhor, que tem nos prendido, Senhor. Eu vejo correntes sendo quebradas, laços sendo quebrados, coisas que nós não temos coragem de romper. Nesta noite, o Senhor está dizendo que está sendo quebrado, que está sendo desfeito, laços que nós não temos coragem de romper. Deus, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome por este momento, porque eu sei que tudo que as suas filhas e eu colocamos, Pai, no pé da tua cruz, será, Pai, transicionado, será mudado, será, Senhor, direcionado de tudo aquilo que elas vieram buscar, Senhor, que elas possam sair, Pai, com as mãos cheias, Senhor, dos molhos, Senhor, aquilo que elas têm plantado em lágrimas, que elas recolham, Pai, com grande alegria nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom, sobre mim, fez muito sentido isso, essa questão de laços, essa palavra que a Jo trouxe, muito forte. O medo de dar certo, né, é uma coisa louca, parece meio contraditório, mas que o Senhor venha sondar o nosso coração em relação a isso, né? Busque do Senhor, né, se tem alguma área que você está com medo de avançar, e eu falo porque a essência da palavra testifica muito ao meu coração, porque eu me vi muitas vezes com esse medo de romper, né? E então faz muito sentido, Ju, obrigada por compartilhar.
Falando sobre mim, como eu estava dizendo aqui no começo, eu estou passando pelo deserto mais deserto que eu já passei. E, ao mesmo tempo, vendo a mão do Senhor de uma forma como eu nunca vi. Mas tem dias que é desafiador, tem dias que é bem desafiador, eu confesso para vocês. Hoje juntou TPM não, período da menstruação mesmo, com dor de cabeça, com enjoo, vomitei na academia. Foi uma beleza hoje, assim, uma benção, sabe? Aquela dor na nuca, aquela nhaca que a mulher sabe qual que é. E hoje, assim, foi a nhaca completa, né? Então eu falei, e aí eu estava preocupada com algumas coisas, aí juntou tudo assim, eu falei, Pai de amor e misericórdia. Chorei, porque a gente precisa pôr para fora, né? É melhor para dentro, para fora do que para dentro, né? Mas eu peço oração por isso, né? Deus me deu a missão aí de fazer uma imersão no mês de setembro, que é a imersão empreendedor real. É uma imersão que a gente está fazendo totalmente pela fé, totalmente, assim, quando eu olho, semana passada eu estava a ponto de desistir, eu falei, e aí eu entendi do Senhor que não, que é algo que vem dele, então a gente segue buscando pessoas para participarem dessa imersão, a gente segue ouvindo do Senhor quem são as pessoas que têm que estar, né, e eu sei que Deus tem algo novo, né, e o que ele trouxe é muito mais do que, não é só um evento. Criar evento por evento, para mim, não faz sentido, mas é sobre trazer o reino dele, né, sobre as pessoas, despertar mais e mais empreendedores para a consciência de que a gente está aqui não apenas para termos empresas prósperas, mas para trazermos o reino de Deus e a sua justiça sobre a sociedade, sobre a gente ser sal da terra e luz do mundo, para a gente fazer a diferença mesmo, né? Então, eu peço oração por isso. Amém? Vivi, você pode orar por mim? Sim, Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, buscando a sua face, Deus, em relação às situações que estamos vivendo, mas também em relação ao nosso profissional. Pai, eu te entrego nesse momento a vida da Roberta, te entrego, Senhor, cada detalhe, Pai, que ela trouxe aqui nesse momento, Pai, assim como a Joelma trouxe, de às vezes ter receio de crescer, e eu acredito que isso pode acontecer com qualquer uma de nós, sem às vezes nós percebermos. Mas eu entrego ela nas tuas mãos, Senhor, e peço, Deus, pela vida dela, Senhor, traz o teu direcionamento em todo o tempo na vida dela, Senhor. Senhor, a Roberta tem sido usada pelo Senhor para trazer esses momentos aqui, e por isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Pai, cerca ela, Senhor, com as tuas bênçãos, Senhor. Traz a ela tudo aquilo que está necessitando. Eu creio que se o Senhor já falou em relação a esse evento, eu creio que o Senhor vai trazer cada coisa e cada detalhe, Pai. Eu creio que vai chegar até a mão dela de uma forma sobrenatural. E vai acontecer, porque quando o Senhor diz, realmente acontece. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor sonde o coração dela, Pai. Senhor, se há algum medo no coração da Roberta, Senhor, em nome de Jesus, lança fora agora, em nome de Jesus, Pai. Se há algo, Senhor, que precisa ser arrancado, que às vezes ela nem imagina que está ali, que possa estar atrapalhando, Senhor, em nome de Jesus, arranca agora, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos. Eu creio, Senhor, no propósito daquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dela. Não deixe ela desanimar em momento algum. Eu sei que hoje foi um dia difícil, mas a tua serva está aqui de pé, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor propôs no coração dela. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego em suas mãos e peço ao Senhor, Pai, uma bênção tal, Senhor, que só o Senhor e ela sabe que ela necessita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero orar também
porque tem outras pessoas no grupo que não conseguiram entrar aqui hoje, que a gente ore por eles também, né, cada um está passando pelos seus desafios e pelas suas batalhas, alguns não conseguiram estar aqui hoje, né, e tem outros que virão, e a minha oração é que aqui estejam as pessoas que o Senhor quer que estejam, né, para que se juntem aqui em oração, porque a palavra diz que quando nós oramos, a oração do justo é poderosa e eficaz, então nós cremos naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movendo, né, então eu vou orar aqui pelas outras pessoas que estão lá dentro do grupo, tá? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar a vida, Senhor, de cada participante, Senhor, deste grupo da Forja, Deus. Nós sabemos que o Senhor começou uma boa obra na vida deles e que o Senhor é fiel para cumprir e para realizar aquilo que o Senhor começou. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor visite cada situação, para que o Senhor visite cada casa, que o Senhor visite cada projeto, que o Senhor visite cada processo, Pai, que o Senhor visite cada um dos teus filhos no secreto, Deus. Eu oro, Pai, por fome e sede pela tua presença, por fome e sede pela tua palavra, por fome e sede, Senhor, para ouvir a tua voz, por fome e sede, Senhor, para receber direcionamentos de ti, Deus. Eu oro, Pai, nos dê um coração sensível à tua voz, não apenas, Senhor, para nós colocarmos diante de ti os nossos desejos, mas que nós possamos perguntar também para o Senhor quais são os desejos do teu coração ao nosso respeito. Deus nos coloca neste lugar de dependência, Deus nos coloca neste lugar de profundidade, Deus nos coloca neste lugar de intimidade, de comunhão contigo, nos coloca, Senhor, num lugar onde nós reconhecemos que sem ti nós nada somos, que sem ti nós nada podemos fazer, que sem ti nós não temos para onde ir, Pai. Tira, Pai, toda a autossuficiência, Deus, nos perdoa pela autossuficiência, nos perdoa por queremos fazer as coisas na força do nosso braço, nos perdoa por queremos fazer as coisas do nosso jeito, nos perdoa, Pai, por nos moldarmos pelo padrão desse mundo, nos perdoa, Pai, por acharmos, Senhor, que sabemos mais, Senhor, nos perdoa, Pai, por queremos ser autossuficientes, por queremos ser independentes do Senhor, nos perdoa, Pai, por toda idolatria, Pai, por tudo aquilo que nós colocamos como um ídolo no nosso coração, Pai, por tudo aquilo que tem roubado a tua glória, por tudo aquilo que tem roubado a tua presença, Pai, por tudo aquilo, Pai, que tem nos distraído, Deus, nós colocamos diante do teu altar, Senhor. Nos dê uma mente, um coração atento, Senhor, e ouvidos sensíveis à tua voz, Deus, que a gente não se distraia, Pai, que a gente não se distraia, que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam fixos em ti. Sim, Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, por aqueles que estão se sentindo ansiosos e aflitos nessa noite, Pai. Nos ensina a lançarmos diante de ti toda a nossa ansiedade, porque nós cremos, Deus, que o Senhor cuida de nós, que a nossa alma venha se aquietar e ser silenciada diante dos teus pés, Senhor. Oh, Jesus, nos ensina a nos aquietarmos, nos ensina a descansarmos, nos ensina a entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos em ti, crendo que o mais o Senhor fará, Deus. Nós cremos que o mais o Senhor fará. Tira, Senhor, todas as dúvidas, tira, Senhor, todos os medos, tira, Senhor, toda a incredulidade, tira, Senhor, todo o desânimo, Pai, todo o desânimo caia por terra em nome de Jesus, toda a depressão caia por terra em nome de Jesus, toda a ansiedade caia por terra em nome de Jesus, todo o medo do futuro caia por terra em nome de Jesus, que nós possamos crer no teu amor, que nós possamos crer na tua graça, que nós possamos crer no teu cuidado, crer na tua bondade, crer na tua fidelidade, crer na tua soberania, crer na tua grandeza, Senhor, crer que o Senhor cuida de cada um de nós. Pai, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida de nós. Senhor, nós clamamos por tuas estratégias, Senhor. Nos dá ouvidos abertos para ouvir, Deus. Nos dá olhos abertos para ver, Pai. Nos dá um coração sensível para sentir o teu amor, para sentir a tua voz, Senhor, para sentir as batidas do teu coração. Pai, nos ajuda a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam voltados em ti. Alinha a nossa mente, o nosso coração, Deus. Alinha a nossa mente, o nosso coração, a tua palavra. Alinha a nossa mente, o nosso coração, a tua voz, Senhor.
O Senhor tem nos levado ao deserto para falar ao nosso coração e que o nosso coração esteja atento e sensível à tua voz, Senhor. Que o nosso coração esteja atento e sensível à tua voz. Senhor, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam voltados em ti, Jesus. Pai, nos ajuda a tirarmos os nossos olhos da tempestade e olharmos para Jesus. Que a gente possa olhar para Jesus, que os nossos olhos estejam em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Que os nossos olhos estejam voltados para ti, Jesus. Tira toda a incredulidade, tira toda a insegurança. O Senhor tem já colocado nos nossos corações ações específicas e passos específicos que precisam ser dados. Mas muitas vezes a gente espera que Deus, antes da gente dar o passo, que Deus já deu o próximo passo. Mas para Deus dar o próximo passo, nós precisamos primeiro dar o primeiro passo. Nós precisamos nos mover em obediência e não por aquilo que vemos, não por aquilo que sentimos. Então, Senhor, nós oramos, nos dê convicção daquilo que o Senhor está nos mostrando, nos dê convicção, Deus, daquilo que o Senhor está nos direcionando, nos dê, Deus, convicção daquilo para o qual o Senhor está nos movendo, Deus, nos dê convicção, Pai, se nós estivermos debaixo de engano, Pai, e se estivermos sendo seduzidos, Pai, pelos nossos próprios interesses, pela nossa própria agenda, nos mostra, Senhor. Mas nós não queremos, Senhor, nos desviar da tua presença, Senhor. E se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu toque, nós precisamos da tua direção, da tua orientação, da tua sabedoria e da tua graça. Então nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, da tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, da tua paz. Derrama sobre nós a tua alegria, que é a nossa força, Pai. A tua alegria é a nossa força. Então eu declaro óleo de alegria sobre a vida de cada pessoa que está nesse grupo, Pai, no lugar de espírito angustiado. Óleo de alegria, Senhor. Óleo de alegria e vestes de louvor sobre nós, Senhor, uma coroa no lugar das cinzas. Nós te entregamos as cinzas, nós te entregamos as angústias, nós te entregamos as preocupações, sabendo, Pai, que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam e são chamados de acordo com o teu plano. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Amém. Oi, Dri, boa noite. Amém. Vemos no teu agir por nós. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Sentiu algo durante a oração? Oi, boa noite. Boa noite, Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu recebi nessa oração, que eu acabei de chegar da igreja, na verdade, e eu falei, Senhor, fala comigo. Aí saí do culto, as pessoas estavam ali, né, se despedindo, e agora, quando eu cheguei aqui, que eu abri a live, aí o Senhor já falou comigo através dessa oração, né? Já recebi, assim, a confirmação que eu não posso fazer nada se Ele não estiver comigo, se eu não tiver essa certeza. E tem tempo que é para a gente agir, tem tempo que é para a gente descansar, e a gente precisa discernir esse tempo, né? Descansar no esconderijo do Altíssimo, porque Ele cuida de nós. Amém? Obrigada. Amém, Dri. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada por compartilhar. Amém, então, queridas. Iniciamos aí a nossa forja, né? Quer dizer, a gente já está na forja, né? A gente só está iniciando a forja juntos. A verdade é essa, né? Deus abençoe. Amanhã, acho que amanhã já devo conseguir liberar. Eu libero o link da gravação também para vocês assistirem, né? Teve uma primeira parte que foi a palavra. Eu sei que cada uma de nós vai ser edificada. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.